Gente, agora muita atenção nesse alerta que a gente vai trazer, porque se não bastasse a dengue, a zika, a chikungunya, agora o estado confirmou a presença de outra doença, tá? É a febre do oropouche. A transmissão é causada, olha aí, ó, pelo mosquito. Pois é, os sintomas da febre do oropouche são parecidos com os da dengue e da chikungunya. Dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. Já vamos chamar para essa conversa o Luciano Rosetti, porque é mais uma preocupação, né, Luciano? Bom dia para você. Isso mesmo, Jorge, meu amigo, Bruna também, amigo e amiga do TN que nos assistem, mais uma preocupação pra gente, né? Esse tipo novo de febre que é transmitido sobretudo pelo maruim, sabe o maruim, aquele mosquitinho bem pequenininho, só para você ter uma ideia, ele é praticamente invisível, pessoal, ele tem de 1 a 3 milímetros, é 20 vezes menor que o mosquito da dengue, ele é praticamente invisível, pica mesmo e pode causar esse tipo de febre, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar todas as dúvidas agora. Eu estou com o Orley Cardoso, que é subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Né, Orley? Então está todo mundo assustado, né? Mais de 1.800 amostras foram analisadas e 8 casos confirmados aqui no Espírito Santo, né? Bom dia. Bom dia, o Estado do Espírito Santo confirmou, né, a presença dessa nova arbovirose. Então, lembrando que esse vírus oropouche, ele era já presente na região amazônica, né? Não é um vírus novo no Brasil, então desde a década de 60 ele está presente, mas muito restrito à região amazônica. Então agora ele está se dispersando já para outras regiões. Nós temos registro na Bahia, né? Temos registro também no Rio de Janeiro, que é considerado um caso importado, e temos a presença aqui, que foi confirmada nessa última semana, aqui no estado do Espírito Santo, com 8 casos. Então o que é que a gente está colocando? Então é uma doença também transmitida por vetor, né? É uma arbovirose, não é o mesmo mosquito que transmite a dengue, porém é uma preocupação porque a gente olha, apesar da oropouche não ter letalidade, a gente sabe que isso, uma co-infecção, uma possível co-infecção do paciente com dengue, com zika e com oropouche pode ter complicações. Então os relatos até agora, que é uma doença nova, mas desde que ela tem presença no Brasil, não tem letalidade, ou seja, não tem óbito pela doença, mas a gente ainda vai investigar mais, vamos estudar mais, porque nós não sabemos se em cada grupo tem um comportamento diferente agora nessa nova modelagem. Agora, só para reforçar a informação, 1.872 casos, amostras na verdade, né? 1.872 amostras foram analisadas, 8 casos confirmados, viu? 5 em Colatina, 1 em Sooretama, 1 em Rio Bananal e 1 aqui em Vitória também com sintomas, né, subsecretário, muito parecidos com os sintomas da dengue, não é isso? Na verdade, nós pegamos 1.872 amostras, amostras que eram descartadas para dengue, né, e fizemos essa análise para o oropouche. Então deram esses 8 positivos. Então a gente está incentivando os municípios também, aquelas pessoas que têm sintomas semelhantes, parecidos com a dengue, que procurem o serviço de saúde para que possa ser coletada a amostra. Só é possível identificar no LACEN. O teste rápido, ele descarta essas possibilidades. Então a gente tem aí uma possibilidade agora de avaliar isso melhor. Nós começamos a partir do dia 1º fazer essas análises, lembrando que antigamente essas amostras tinham que ir para fora do estado, né, para ser feita na Fiocruz. Hoje nós temos a capacidade laboratorial pronta, né? Assim, o LACEN está bem organizado e conseguimos identificar isso dentro do estado para que a gente tome decisões de forma mais rápida e de forma acertada, de acordo com informações da ciência. Então isso tem uma colaboração muito grande. E o oropouche, assim como outras doenças que a gente também monitora. Infelizmente, né, tivemos aí a identificação desse vírus, mas que a gente também está trabalhando agora para minimizar toda essa situação aí que possa vir conforme o desenrolar, né, de novos casos. Agora, esse mosquitinho, esse maruim, ele é o único meio de transmissão da doença ou outro inseto pode transmitir também? Então, na literatura, o que nós aprendemos, né, os primeiros casos que foram identificados em Trindade e Tobago, que é na América do Norte, o primeiro caso lá ele foi por um outro mosquito, que é o chamado pernilongo, e o maruim. Então o maruim no Brasil é o que tem mais presença, né, que prevalece na identificação aí como transmissor da febre oropouche. Mas a gente hoje trabalha nessa hipótese de fazer um trabalho muito voltado no maruim, né, principalmente assim, na pesquisa, na identificação que chamamos de pesquisa entomológica,
Mas o pernilongo, que é o chamado o mosquito Culex, ele não tem demonstrado, né, pelo menos aqui no Brasil, uma transmissão potencial. Mas a gente vai ficar avaliando, nós vamos avaliar, monitorar, para ver, porque a entrada com esse maruim que já circula no estado inteiro, lembrando que o maruim está na zona rural, está na zona urbana, ele está em todos os locais, principalmente áreas de manguezais, locais que têm facilidade de matéria orgânica. E o que é essa matéria orgânica? Locais que você tem muita folha, material em decomposição, locais sombreados, são locais propícios para o desenvolvimento desse vetor. E é interessante que as pessoas entendam, ele não tem o mesmo ciclo que o Aedes aegypti. Então a Aedes precisa de água, né? Tem todo aquele ciclo, ele tem o mesmo ciclo de ovo, larva, pupa e mosquito adulto, porém ele se desenvolve em matéria orgânica, ou seja, em terra, em lama, né? E precisa ter umidade para ele poder se desenvolver. E ele está presente aí praticamente em todo o estado. Orley, muito obrigado, viu? A gente acabou de bater um papo agora muito esclarecedor com o Orley Cardoso, que é subsecretário de Vigilância em Saúde. Então, só para a gente revisar aqui, Bruna Jorge, amigo e amiga do TN, que nos assistem. 1.872 amostras já foram analisadas, 8 casos confirmados. Vou repetir para você, 5 em Colatina, 1 em Sooretama, 1 em Rio Bananal e 1 aqui em Vitória também. Então, todo cuidado é pouco, porque essa febre, ela parece ser uma febre muito parecida, né? São sintomas parecidos com os sintomas da dengue. Então a gente tem que ficar ligadinho para poder eliminar aí ambientes úmidos, onde esse maruim, que é um mosquitinho muito pequenininho, só para a gente repetir aqui a informação, ele é 20 vezes menor que o mosquito da dengue. Se o mosquito da dengue já é pequenininho, imagina ele, né? Tecnicamente invisível, praticamente invisível, mas causa uma doença grave aí. Então a gente tem que ficar ligadinho, tomar todos os cuidados possíveis. Com certeza, Luciano. Agora, para a gente resumir para quem está em casa e ficar bem claro, se passar o repelente, a pessoa vai se proteger ou não do maruim? Jorge, tem uma pergunta também, né? Além disso, Luciano, o carrapato, ele passa também a febre do Oropouche ou é só o mosquito? Então temos 2 perguntas aqui. Primeiro da Bruna, né? Subsecretário, repelente resolve, ele afasta o mosquito? O repelente é uma das medidas que podem ser utilizadas para que a gente consiga uma medida de proteção. Então o repelente pode ser utilizado, né? Tem uns repelentes aí indicados pelas indústrias, né? E nós temos também os horários, que é mais noturno desse vetor, que pode ser utilizado também em roupas de manga comprida. E a outra medida é afastar, né, ao redor das casas, essas situações, como locais como remover folhas, remover matéria em decomposição. Isso aí também afasta criadouros desse vetor. Então são medidas simples, não são muito fáceis, porque ele está disseminado no ambiente, né, como um todo. A área de floresta, a área de matas, é um ambiente dele, né? Então locais de sítio, por exemplo, locais mais arborizados, manguezais. Então, se entrar nesses locais, a proteção com roupa de manga comprida, uso de repelente, são medidas que também reduzem aí o risco de transmissão. Graças a Deus, né? Agora o Jorge tem a dúvida, subsecretário, do carrapato. O carrapato pode transmitir essa mesma doença? Não, essa doença ela só tem transmissão vetorial, né? Não tem outro vetor que participa e não tem transmissão também de pessoa a pessoa. Então é importante a pergunta dele, sim, para deixar claro que é o maruim que tem participação na transmissão, ou seja, todas as pessoas, e a gente também quer fazer um alerta, né, que elas também, nem todo maruim ele vai estar infectado. Então, provavelmente, essa doença chegou por um reservatório, que é alguém que viajou para algum local desse, veio para cá, o maruim picou essa pessoa, se infectou e começa a dar sequência o ciclo. Então a gente, por isso, está mapeando esses locais onde foram esses casos, para ver se tem uma dispersão aí para outros locais, né, para outros municípios. Tá certo, então. Orley, muito obrigado. A gente bateu um papo com o Orley Cardoso, né, subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Dúvidas esclarecidas, agora é a gente se cuidar contra esse mosquitinho que, pelo amor de Deus, né, tá causando aí doenças em pessoas, né? Com certeza, é muito pequenininho, né? A gente tem que se cuidar mesmo. Obrigada aí, Luciano. Agradeço também ao nosso entrevistado, esclarecimentos importantíssimos.